Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez aqui na nossa TV com o Debate Bet, sempre ao lado da Suprema Bet. Você já se acostumou a acompanhar este programa, a ter conhecimento e principalmente participar com a gente, com as perguntas que vão chegando. E olha, até mesmo através destas perguntas e dúvidas e comentários que vocês estão fazendo, a gente estabelece a pauta aqui de novos programas. Então, muito legal a sua participação, bem-vindo, vamos juntos mais uma vez. Estou recebendo hoje aqui no nosso estúdio a Daia Pimentel, que eu vou apresentar aqui para vocês, do IAA, o Instituto de Apoio ao Apostador. Está aqui do meu lado a Daia. Tudo bem, Daia? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito bom estar aqui também. Legal. Ao lado da Daia, Luiz Santoro, presidente da Comissão do Jogo Responsável da OAB. Tudo bem, Santoro? Tudo bom? Obrigado pelo convite, Prieto. Imagina, é um prazer tê-lo aqui também. A gente estava batendo papo aqui, tem uma série de coisas em comum aqui de passado recente. E, quem está aqui? Beatriz Gimenez, vice-presidente da Comissão de Apostas e Jogo Responsável da OAB. Segunda vez aqui, né? Já posso chamar de Bia hoje? Lógico. Bem-vinda, Bia. Muito obrigada. Um prazer estar aqui novamente com duas pessoas que eu admiro tanto, tão competentes no mercado. Então vamos fazer uma coisa, já que a Beatriz está aqui pela segunda vez, a Daia é estreante no programa e o Luiz Santoro da mesma forma, eu vou pedir para a Beatriz então trazer um destaque para a discussão que a gente vai ter. Afinal de contas, você já está acostumada com o formato do programa, né, Bia? Tá bom, pode deixar. Acho que assim, o foco desse programa hoje é falar sobre o jogo responsável, né? Que é um tema que a gente, como eu falei, né, no outro podcast, eu considero que a Secretaria de Prêmios e Apostas, apesar do grandiosíssimo trabalho que eles fizeram, foi um tema que ficou no final da agenda regulatória e que ele precisa ser falado, educado diariamente. Então, assim, eu acho que hoje a gente vem aqui com essa preocupação, trazer a Daia, né, que ela é uma psicóloga muito renomada, junto com o IAA, contar um pouco qual é a experiência dela com o operador, como é o treinamento com a operação, como é a pessoa que, imagina, a gente está num operador e alguém liga no atendimento e fala no atendimento que está com algum caso de urgência ali. Como é que essa pessoa que está ali no atendimento, ela precisa ser treinada para que ela apoie aquele momento? Então, assim, eu acho que vai ter muita coisa bacana. E o Santoro, aqui a gente vai te contar como a OAB está tratando esse tema. A gente vai ter um simpósio em breve. Então, assim, a minha expectativa é que a gente traga o jogo responsável de verdade, efetivamente, para o debate. Ótimo. Então, eu deixo aqui já uma pergunta para vocês, muito simples, até explicar para a Daia e para o Santoro que tudo aquilo que vocês vivem no ambiente de trabalho profissional relacionado aos jogos, não se acanhem em achar que estão sendo repetitivos. Porque quem está acompanhando o programa, muitas vezes não entende na primeira mensagem, começa a absorver na segunda, e a partir da terceira mensagem, aquilo que parece óbvio para nós que estamos aqui dentro do estúdio, no programa, nem sempre funciona assim para o outro lado. Então fiquem à vontade mesmo. E eu pergunto aqui como vocês definem jogo responsável no contexto das apostas esportivas hoje no Brasil. Podemos começar com você, Daia? Podemos. Então vamos lá. Podemos, enfim. Eu acho que primeiro começar dizendo que é muito bacana poder abrir esse diálogo, trazer essa reflexão, né, discutir um pouco junto, somar, né, nesse trabalho, essa discussão, porque eu acho que tem um ponto bem importante, antes da gente chegar talvez numa definição de jogo responsável, que eu acho que dá um passinho para trás, assim, né, e poder dizer que a psicologia, ela não é inimiga do jogo, né? A psicologia, ela é uma grande entusiasta da brincadeira, ela é uma grande entusiasta da diversão, do entretenimento, e como tal, precisa estar contida nessa discussão de estamos trabalhando dentro de uma esfera onde os jogos foram regulamentados, mas a exploração da atividade ela já acontecia
pré, né, regulamentação, e tudo isso trouxe um cenário para a gente que é um cenário que ele é muito desafiador, uma educação de quem está chegando agora e conhecendo os jogos agora, mas principalmente um trabalho com quem, nos últimos anos, já participava dos jogos, já desenvolvia as atividades, enfim. Então, eu acho que pensar a psicologia, né? E aí eu vou deixar o Santoro falar ali do ponto de vista mais jurídico, mas eu acho que no campo da psicologia, quando a gente trabalha a proposta do jogo responsável, a gente está falando principalmente de ações concretas, assim. Quais são as atividades ligadas ao trabalho de um operador, qual a comunicação que precisa ser estabelecida, como chegar nessas pessoas e conversar com elas efetivamente sobre risco, né? E o que o mercado precisa conhecer em termos de a psicologia do jogo, assim, né? Acho que isso é um ponto que a gente tem discutido muito e eu tenho sempre agradecido muito a possibilidade da gente conversar sobre isso nos espaços, que é como é que a gente pode hoje, dentro de um trabalho na empresa, entender o conceito de jogo responsável para além desse disclaimer do aposte com responsabilidade, jogue com responsabilidade ou 18+. Sabe? Que são práticas que hoje a gente trouxe, que são muito importantes, né? Já trazem algum nível de consciência, mas que só elas deixam o conceito de jogo responsável um pouco esvaziado. Assim. A gente tem acompanhado algumas publicações, principalmente alguns influenciadores que têm se posicionado muitas vezes até contrários, e uma preocupação que a gente tem percebido é o próprio conceito de jogo responsável ele está sendo banalizado. As pessoas começam a dizer, as pessoas falam, aposte com responsabilidade, como se isso fosse suficiente, coisa e tal. E aí eu acho que isso tem uma mensagem que passa, que é o que as pessoas podem perceber em termos de práticas concretas de cuidado com o apostador, que podem trazer essa noção de jogo responsável para além do discurso. Eu acho que essa é a grande pergunta assim, que a psicologia faz no tema do jogo responsável para provocar principalmente uma reflexão. A gente sabe que o mercado está sendo exigido, né, de muitas formas, a indústria está sendo exigida de muitas formas, mas hoje a gente está num processo, eu diria numa etapa que ela está muito protocolar ainda. Né? A gente tem agora alguns instrumentos, então autorregulação, né? Então coisas, por exemplo, como o usuário poder ter acesso a ferramentas de limitação, a poder se auto-excluir, por exemplo, mas a questão é, até que ele tenha condições de fazer isso, como é que está o nível de prevenção, de conscientização sobre riscos? Eu acho que é por aí que a psicologia situa a proposta de jogo responsável, existindo ela, é que a gente possa trabalhar em 2 eixos principais. O primeiro é o da prevenção, da conscientização, como discutir mais com o mercado sobre riscos concretos, e o segundo é como é que a gente cuida agora desse pessoal que já apresenta problemas relacionados aos jogos em função do que aconteceu nos últimos anos, sem um processo de regulamentação que tenha estabelecido diretrizes, que tenha, né, pausado ali, né, e dito, olha, a gente tem regras para seguir, né, assim, a gente teve uma publicidade que seguiu ali sem regras, que foi bastante predatória em muitos contextos, né, que trouxe, acho que a Bia trouxe isso na última conversa de muito culto ali à ostentação, coisas que trouxeram uma mensagem, passaram uma mensagem sobre um uso do jogo que não é o real. Mensagem né? negativa. Exato, uma mensagem negativa. E isso trouxe consequências concretas. Então, acho que um pouco do nosso trabalho hoje é tentar trabalhar com esse resquício, né, que a gente tem, mas principalmente entender o que a gente faz agora para passar uma mensagem diferente, né, fazer um trabalho diferente de conscientização. Então, acho que no campo da psicologia, pensar jogo responsável é pensar ações mesmo concretas. Ótimo. E para você, Santoro? Olha, Preto, eu acho que a Daya deu um panorama, um contexto muito bacana aqui para tudo aquilo que a gente vai discutir ao longo desse bate-papo. Do ponto de vista regulatório, eu acho importante também a gente dar um passo atrás, né, para entender o seguinte. O jogo de azar ele era proibido no Brasil desde a década de 40. Tá? Em 2018, no finalzinho de 2018, ali no final do governo Temer, foi aprovada uma lei que legalizou, tá, as, até então, apostas esportivas. Naquele momento a gente não estava falando dos jogos online, a gente estava falando das apostas esportivas, que de certa forma já foram legalizadas de um meio torto. Por que eu digo isso? Porque a legalização das apostas esportivas pegou carona numa lei de loterias. Tá? Então foi criada no Brasil a modalidade, tá, uma loteria, tá,
de apostas por cota fixa, uma modalidade lotérica chamada apostas por cota fixa. O que significa isso? Aposta por cota fixa é aquela que no momento em que você faz a aposta, você sabe quanto você vai ganhar se a sua aposta for vencedora. Né? E nada impede que isso vá, vamos dizer, que esse retorno para o apostador vá mudando dinamicamente à medida em que um jogo vai passando. Por exemplo, um jogo de futebol, na medida em que ele vai se transcorrendo, o resultado final acaba tendo uma probabilidade maior do que no início, então nada impede que as chamadas odds flutuem. Né? Então, lá em 2018, houve a legalização da aposta esportiva no Brasil, como uma modalidade lotérica que não é em lugar nenhum do mundo. Santoro, Vamos lá. permita te Por favor, interromper, por favor. eu acho que você pode trazer um esclarecimento até melhor, como eu mencionei para vocês, o conhecimento de quem está acompanhando o programa. Você tem pessoas que estão acostumadas com os jogos, com as apostas, e é claro que aqui a gente abre e são bem-vindos aqueles que não têm Claro. absolutamente nenhum conhecimento. Perfeito. Então, quando você fala de apostas esportivas e depois os jogos online, são coisas diferentes? Qual é a diferença? Eu vou chegar lá. Ótimo. Eu vou chegar lá Ótimo. justamente quando a gente chegar na lei do final de 2023. Perfeito. Né? E por que eu gosto de pontuar essa lei do final de 2018? Porque essa lei determinava que a regulamentação deveria ocorrer num prazo de 2 anos mais 2 anos. Né? Então você tinha ali o Poder Executivo, né? Então o governo federal tinha 2 anos para regulamentar a lei. Se 2 anos não fossem suficientes, poderia haver aí a extensão por mais 2 anos. Só que isso não foi feito. Esses 4 anos se transcorreram com as apostas esportivas legalizadas, porém não regulamentadas. Então, como ela não estava regulamentada, a casa de aposta, a operadora, não podia operar no Brasil. Ela operava offshore, ou seja, ela operava fora do nosso país, mas numa atividade já legalizada, porém não regulamentada. No final de 2023, a gente teve a sanção de uma nova lei, e aí, por força de uma emenda parlamentar, ou seja, né, de uma emenda colocada ali por um deputado federal, houve a inclusão dos jogos online. Além das apostas esportivas. Então, qual que é a diferença entre os dois? A aposta esportiva é aquela que você faz num evento que antes tinha que ser um evento real de temática esportiva, ou seja, um jogo de futebol. Né? Hoje esse evento não precisa ser necessariamente real, então você já pode fazer apostas, por exemplo, ali num jogo de videogame de temática esportiva. Isso, com o avanço da regulamentação, já está sendo permitido. E o jogo online é aquele jogo de cassino, é aquele mesmo o sempre chamado jogo de azar, os slots, o famoso jogo do tigrinho, o jogo do aviãozinho, que depois a gente pode explorar mais, falar mais deles, porque o jogo em si não é o problema, o jogo do tigrinho não é um problema, ele é difundido mundialmente. O problema é quando você tem o jogo do tigrinho oferecido numa plataforma ilegal, com uma publicidade feita por alguém irresponsável, onde diz para a pessoa, aposte aqui, aposte tudo que você tem aqui, que você vai ganhar essa Ferrari que eu tenho aqui atrás. Você vai ficar milionário em questão de minutos. Pois é, o que é uma grande bobagem. Mentira. Né? Uma grande mentira, e é algo que quando a gente está discutindo o jogo responsável, a gente tem que enfatizar, né? Como a Daya falou muito bem, isso não é uma profissão, isso é um entretenimento e como tal tem que ser encarado. Então essas mensagens, né, a gente está ainda numa fase muito protocolar do jogue com responsabilidade, mas o próprio anexo X do CONAR, ele traz outras sugestões de frases. E tem ali, apostar não é profissão, você não vai ficar rico apostando. Essas mensagens são muito importantes serem difundidas. Exato. Né? Aquilo que vai te fazer falta se você perder, você não pode apostar. O dinheiro do aluguel, o dinheiro da conta de luz, da conta de água, você tem que preservar. Né? Então, enfim, são vários temas aí para a gente aprofundar no desenrolar desse nosso bate-papo. Eu tenho visto até mesmo aqui dentro comparações que eu acho que são muito importantes a gente mencionar aqui. Fala, olha, encare o jogo, evidentemente, com
responsabilidade, com segurança, como entretenimento. Claro. Entendeu? É a opção para você, ou você vai jogar, ou você vai ao cinema. Perfeito. Ao cinema você vai comprar o seu ingresso, vai ficar rico? Não. Você vai se divertir e vai gastar o dinheiro do seu ingresso. Você vai assistir para um jogo de futebol, um espetáculo de música, de teatro, que mais? Sair para jantar é a mesma coisa. É aquilo que você reserva, você não vai colocar todo o seu dinheiro num jantar. Exato. Vai num restaurante um pouco mais barato, gasta menos e da mesma forma equalizar o jogo responsável com a diversão, não é isso? Sim. Exatamente isso. Eu acho que tem um ponto bem relevante aqui que a gente tem que pensar que, de novo, né, batendo nessa tecla, mas que é um mercado muito novo. A regulamentação, né, o mercado regulado pelo governo federal começou em janeiro. O CONAR tinha o anexo 10, ok? Mas agora os grupos de trabalho eles já estão discutindo essas frases para melhorar, mas precisava começar a rodar o mercado e naquele momento era o melhor que se podia fazer. Então, daqui 2, 3 anos, a gente vai entender, bom, partimos desse ponto e chegamos nesse ponto, mas a gente tá... Eu acabei de escrever um artigo que é a dificuldade de se criar um mercado regulado de apostas no meio de uma crise reputacional. E eu realmente acredito que esse é um desafio muito grande. E o jogo responsável, ele está linkado diretamente com a sustentabilidade do mercado. Então, assim, eu quero muito ouvir a Daya falando sobre essa questão de como é que a gente mantém esses apostadores, considerando o jogo responsável, num tempo longo, sem que eles estejam adoentados. Apesar da publicidade, eu sou muito focada, né, com a questão de publicidade, de influências, porque trabalho com influenciador digital, ainda que muitas vezes o cara não vai ficar falando, você vai ficar milionário, milionário, mas ele tá com uma roupa grifada num carro de milionário. De luxo, né? Essa é uma mensagem, né? Então, a cabeça, né, a pessoa que está ouvindo é isso. E eu acho muito relevante, e eu senti muita falta de falar isso no outro podcast que eu vim, a Suprema, ela está de parabéns por criar esse espaço com um jornalista fantástico, em que a gente pode expor os nossos pontos de vista, trazendo cada vez pessoas que conhecem do tema. Isso é educação, isso é jogo responsável. A gente vai ter que falar cada vez mais fácil para que as pessoas entendam, para que o telespectador, que é a classe que joga, entenda realmente os riscos, mas não falar com um juridiquês, falar de uma forma que a pessoa ou outra pessoa compreenda a mensagem. Eu acho que esse é o nosso desafio como profissional do mercado a favor do jogo responsável. Perfeito. E acho que você deixou uma pergunta já para a Daya, né? Já. Com relação a essa mensagem, né? Eu acho que a gente tem um desafio grande no sentido da comunicação, principalmente, né? Porque acho que você trouxe uma coisa super importante que eu tenho discutido muito, refletido muito e tenho me surpreendido, inclusive, porque eu acho que esse é um ponto importante para dizer, né? Quando a gente pensa no cenário em que a gente está trabalhando com a saúde mental, né? A gente precisa ter muito cuidado de como fazer uma discussão que traga uma reflexão, mas que a gente deixe claro que a gente está trazendo... Porque a psicologia, ela traz uma lente para esse problema, na realidade. É a proposta da gente discutir assim, olha... a gente está colocando uma mensagem lá que ela diz, jogue com responsabilidade. Tudo bem. Mas o que para além disso, dentro de casa, na nossa comunicação, a gente comunica sobre esse jogar com responsabilidade? Eu vi esses dias um post que foi muito... Eu gostaria muito de poder dar o crédito para ele. Ele é um head de marketing de uma operadora também, em que ele fez uma discussão e ele chamou o mercado para conversar e diz assim, olha... como é que a gente comunica, por exemplo, que campanhas nossas, que publicações nossas vai dizendo assim para o jogador, fique feliz também quando você perde? Em que momento a gente alcança esse jogador em mensagens que sejam para além do que ele... Entende? Assim, eu acho que tem uma coisa, e a gente parte muitas vezes de uma ideia de que às vezes esse trabalho de comunicação, ele é muito complexo, ele é muito denso. Mas às vezes isso envolve um questionamento dentro da própria operadora ali, de como é que a gente trabalha a nossa equipe de marketing numa perspectiva mais
transversal, assim, como é que a gente trabalha o marketing, trabalha o nosso atendimento, para que essa comunicação ela chegue para o jogador sem efetivamente essa promessa de ganho ali subliminar, uma mensagem subliminar, sabe? O que efetivamente a gente está fazendo de prática, para além de colocar um processo, por exemplo, de autoexclusão. Vou te dar um exemplo disso que eu estou chamando dessa dificuldade de atravessar o conceito de jogo responsável. Eu converso muito, eu realmente saio da minha cadeira ali dos meus estudos e eu vou discutir com o mercado, porque eu entendo que a ciência tem que estar nessa discussão, a psicologia, a saúde mental tem que estar nessa discussão, a gente não tem como fugir disso. Estamos num momento em que o país precisa convocar sociedade, família, todo mundo para conversar sobre isso. E aí eu vou discutir e discuto muito com muitos operadores e tem uma pergunta que eu faço em que 100% das vezes é muito curiosa a resposta, né? Conversei com a Bia sobre isso ontem. Eu pergunto assim, olha, existe uma ferramenta em todas as plataformas que hoje, né, seguem essa diretriz do jogo responsável, que dizem que você precisa ter Nas regulamentadas. Pelo governo federal. Pelo governo federal. Que fique muito claro isso. Pelo governo federal, perfeito. Eu pergunto assim, né, eu falo, olha, existe um botão lá de autoexclusão. Esse jogador, ele vai até esse botão e ele realiza o processo de autoexclusão. O que você faz depois que você recebe um relatório dos auto-excluídos? Porque eles têm acesso a isso, né? Existe uma equipe ali ferramenta... que a própria ferramenta oferece quais foram os jogadores que foram auto-excluídos. E aí eu sempre, em 100% das vezes, eu tenho a mesma resposta. Não, a gente não... Como assim o que a gente faz? Não, o que vocês fazem quando vocês veem que tem uma lista de pessoas... E aí o pessoal não sabe muito como me responder. E aí eu falo, não tem resposta certa, me diz qual é a ação, o que a equipe faz, enfim... E aí eles falam, a gente bloqueia, então a tecnologia, porque hoje, por exemplo, a gente tem casos da jurisprudência, né? A gente consegue acompanhar casos internacionais que indicam que em situações como essa, obrigatoriamente o operador ele tem que cancelar os acessos ali do CRM para que a pessoa não receba mais. Né? E-mail marketing, nem nada disso. Aí muitas vezes a resposta que chega é essa, não, a gente cancela ali para que ele não receba mais o e-mail marketing. Falei, tudo bem, mas assim, se alguém cancelou, fez uma autoexclusão, tem uma mensagem que essa pessoa deixou. Porque o apostador, ele costuma jogar em várias casas. Dificilmente ele entra lá e ele cancela o próprio cadastro. Para ele excluir isso, tem uma mensagem que ele deixou ali. E possivelmente essa mensagem indica que ele tem problemas relacionados ao jogo. O que você, como operador, ali, o que a sua equipe faz para dizer, olha, você precisa de ajuda com alguma coisa? Tem uma equipe hoje que possa pegar esses casos, indicar que ele entre em contato com algum canal de apoio, entender se tem algo acontecendo ali, se por acaso ele perdeu ali, né, perdeu a coisa ali, não deu aqui, perdi o controle e aí tive que auto-excluir, ou se ele foi, muitas vezes até ele está em alguma instituição e ele recebe a indicação de fazer essa auto-exclusão. Olha, entra lá e auto-exclui porque você precisa fazer um detox mesmo e ficar fora do ambiente online. E aí, quando ele faz isso, não tem nenhuma ação. E aí, eu até peço desculpas, porque, obviamente, eu não conversei com todos os operadores, eu não sei se já tem, né, alguma prática, mas eu digo assim, de todos os operadores que eu converso, não há nada que seja feito para os auto-excluídos. E aí, quando você tem uma proposta que passa pelo jogo responsável, em tese, o que você pode dizer? Esse cara vai ser contatado, ele vai ter acesso a um canal de apoio para que ele possa buscar ajuda, por exemplo, para ele e para a família dele, que é uma outra coisa que a regulamentação diz que é necessário que aconteça. Então, eu acho que muitas vezes falta a capacidade desse olhar, assim, do o que é possível fazer dentro de casa, sem que necessariamente a gente precise recorrer a coisas muito complexas, assim. Tem coisas muito básicas que já podem ser implementadas, aplicadas, mas que ainda não são feitas, né? Então, eu acho que esse respondendo a sua pergunta, se eu pudesse pensar hoje, né, numa questão de reputação, principalmente quando a gente fala de como o mercado hoje é visto, né? A gente pega aqui uma série de matérias que trazem informações muito negativas, principalmente quando a gente tem casos muito críticos que envolvem coisas que são muito graves, assim, e que trazem realmente um impacto muito forte para a família. A gente tem mídias muito negativas. Só que a grande questão é, como é que você trata um trabalho de reputação, se não com práticas que mostrem o que você está fazendo dentro de casa, que corrija, que repare de alguma forma aquilo. Então, acho que, para mim, jogo responsável só vai ser jogo responsável quando a gente estiver falando de práticas que efetivamente sejam capazes de dizer
existe um trabalho acontecendo aqui, um trabalho que envolve o acolhimento, que envolve como é que essa pessoa que chega com problema, ela é recebida aqui dentro e ela tem uma equipe treinada para lidar com esse problema, né? E para além disso, como é que a gente atua num viés principalmente de prevenção? Quais são as políticas de prevenção que a gente tem? Como é que a gente trabalha o tema do jogo responsável passando por toda a empresa, não só ali na equipe do atendimento, porque não é o time de atendimento que é o responsável, é o pai do jogo responsável, não. A equipe de marketing que faz a comunicação, o cara do produto que está lá pensando como é que ele vai fazer o produto X, o lançamento de uma coisa ou outra. Então, assim, eu acho que tem uma coisa que ultrapassa esse campo burocrático de ferramentas, mas que não é tão complexo, que envolve uma cultura. Eu acho que o grande ponto para mim do jogo responsável é quando a gente fizer essa transição da coisa protocolar, do checklist que a gente está cumprindo ali, que a gente está, né, fazendo da regulamentação, e a gente passa para um aculturamento, assim, sabe? A identidade empresarial mesmo ligada ao cuidado. Já que a gente diz que o cliente é o centro do negócio, a gente vê nas empresas, né, e especialmente nas bets. Eu assisti alguns episódios aqui, né, eu gosto bastante do debate, até para eu conseguir entender como é que o mercado está visualizando isso. E é muito comum escutar que o cliente é o centro do negócio. Se o cliente é o centro do negócio, onde é que está o tema do jogo responsável, né, no negócio, assim? Quanto tempo do seu marketing de aquisição é dedicado para discutir os riscos, por exemplo? Acho que essa é uma reflexão importante que a gente precisa se fazer, né? Santoro, eu acho que a Daya e Bia trouxe uma fala fundamental, muito importante, porque ela sai um pouco desse campo automático, ela sai um pouco dessa questão de, que a gente chama ou de ferramenta, ou de dispositivo, né? E vai para o, como é que eu posso dizer, para o corpo a corpo. Porque isso exige, de fato, mais sensibilidade do que uma máquina pode oferecer. Eu entendo que é exatamente este o momento, né, que você precisa do contato, desse diálogo, dessa sensibilidade, de estar além do que aquilo que já está automatizado dentro de uma casa. Né, Santoro? Acho que você convive com isso, deve ter percebido também, né? Uma iniciativa, né, de autoexclusão já é um pedido de ajuda. Né? A pessoa já está pedindo ajuda quando ela faz autoexclusão. E esse ponto é fundamental porque a gente ainda não tem, o governo federal está desenvolvendo por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, mas a gente ainda não tem um sistema de autoexclusão unificado. Ou seja, como a Daya falou, as pessoas que apostam, que jogam, elas utilizam várias casas, né, várias operadoras. E hoje, se ela faz autoexclusão em uma, ela continua nas outras. Tem outras, Né? Então, ou seja, ela já está pedindo ajuda porque ela já tomou a iniciativa de pedir a autoexclusão. Que é muito difícil, porque claro, esse momento em que você ela reconhece. consegue, porque assim, pedir ajuda é algo muito difícil para um jogador com problema. A vergonha, todo o estigma social, né, que atravessa, né? o constrangimento que atravessa. Então, só o ato de pedir ajuda, eu falo muito esse exemplo, a gente conversando, que a gente já tem muitos casos que a gente recebe no Instituto, em que a pessoa nos pede assim, olha, por favor, entra em contato com a plataforma e pede para me fazer a minha autoexclusão, porque eu mesma não consigo fazer. A pessoa, porque se eu entrar, ela própria não faz. Ela disse, se eu entrar, eu vou jogar. Vai jogar. Então, vocês têm como entrar em contato com X operador e pedir para excluir o meu contato, porque se eu entrar, eu sei que eu vou perder o controle, eu não vou conseguir. Então, o próprio ato da autoexclusão, para alguém com uma dificuldade já com o assunto, já é muito difícil de fazer, né? Então, acho que, sem dúvida, é um pedido de socorro mesmo, um pedido de ajuda mesmo. Claro, e isso precisa ser, sim, de fácil acesso, né? Então, a pessoa tem que conseguir fazer isso com uma facilidade. Um colega seu, psicólogo, Rafael, que atua nessa área, Rafael Ávila, ele comentou comigo uma situação que chegou ao conhecimento dele por parte de um jogador problemático, que ele pediu a autoexclusão, ele tomou a iniciativa de pedir a autoexclusão numa determinada casa e falaram, não, você tem ali R$10 de crédito, eu não posso te excluir enquanto você tiver crédito. Ele falou, então tá bom, então me devolve o crédito. Não, só R$10 eu não posso te devolver, você precisa depositar não sei quanto. Ou seja, você faz a pessoa depositar para aí sim ela poder sacar o dinheiro para pedir a autoexclusão. Né? Isso é uma loucura, né? Enfim, então, meios mais fáceis. Eu queria só voltar num ponto da regulamentação,
que então, depois da lei do final de 2023, a Secretaria de Prêmios e Apostas começou a editar uma série de portarias, né, que regulamentaram o mercado como um todo, e uma delas especificamente, que é a portaria 1231, trata especificamente do jogo responsável, né? Então hoje a gente já tem na própria regulamentação uma diretriz aí do que seguir em relação ao tema, então de ações concretas que podem ser adotadas em relação ao assunto. Quando a gente falou do mercado regulado, isso também é fundamental. Por quê? Porque tudo que a gente está falando aqui em termos de regulação, em termos do que acontece nas casas reguladas, as ilegais não tem que necessariamente fazer. Não passam por isso. Não passam por isso. Então, por exemplo, e aí a gente vai até além de jogo responsável, né? A gente tem, por exemplo, hoje um problema seríssimo de crianças e adolescentes apostando em plataformas ilegais. Então, assim, a gente sabe, a SPA vem se movimentando em relação a isso, o governo federal já derrubou mais de 18 mil sites. Então, se a gente imaginar que a gente tem 180, né, 80 empresas, um pouquinho mais de 80 empresas autorizadas pelo governo federal, aí é um outro ponto também, né? Desculpa acabar pegando um gancho no outro, mas quando a gente fala de autorizadas pelo governo federal, se a gente voltar lá atrás e pensar naquele início meio torto de ser uma modalidade lotérica, né, o Brasil permite loterias estaduais. Então, aquelas casas autorizadas hoje por loterias estaduais são, em tese, regulares. Só que aí a gente tem a discussão das loterias municipais, cuja constitucionalidade ainda não foi confirmada pelo STF. Então, é um tema que está na agenda do STF, confirmar a constitucionalidade ou não das loterias municipais. O que vem acontecendo? Loterias estão sendo criadas em inúmeros municípios do Brasil, e considerando que as apostas esportivas e agora os jogos online são uma modalidade lotérica, essas loterias acabam credenciando empresas a operar com parâmetros muito abaixo dos parâmetros estabelecidos pela legislação federal. Então, quando a gente discute loterias estaduais e loterias municipais, esse que é o problema. É o padrão que a gente quer daquelas operadoras, né? O padrão aos quais elas estão submetidas, né? E, voltando a esse ponto do jogo responsável das crianças, todas aquelas exigências impostas ao operador legalizado, o mercado ilegal não tem. Então, tudo isso aqui que a gente está falando de jogo responsável vale para legalizada. Só que o ilegal faz o que ele quer. Eu queria fazer uma provocação, assim, quando a gente fala muito das empresas de aposta, né? Mas vocês concordam que esses apostadores, eles trabalham em empresas, né? O quanto as empresas que não são do segmento de apostas, elas também têm, né, os RHs em especial, as equipes de compliance também, elas têm que estar preparadas para acolher esses apostadores. Elas precisam também conhecer do tema de jogo responsável. Antes de eu trabalhar com iGaming, eu trabalhava na minha empresa, eu recebi uma denúncia de compliance. E nessa denúncia, né, então veio por um canal de reportes, e nesse canal de reportes vinha uma pessoa da equipe que disse que o chefe estava vendendo a troca de turno para o turno noturno, porque tinha o adicional noturno, dos colaboradores da equipe dele para ganhar um extra, porque ele estava viciado em apostas e ele precisava de um dinheiro extra para apostar, para conseguir apostar, e ele estava prejudicando os colaboradores nesse sentido. Perfeito. Denunciar como profissional de compliance é um ato de coragem, tanto, né, essa parte da exclusão e a denúncia, né, quando o colaborador de uma empresa ele se sente confortável para ir no canal de denúncia de compliance e denunciar, porque assim, ele já muito provavelmente está muito desesperado. E eu fui investigar tudo e de fato aconteceu isso. A pessoa me disse que tinha uma questão ali com apostas
E hoje, com a minha cabeça de quem trabalha em game, eu teria procurado um acompanhamento psicológico para esse profissional. Então, esse tema, né, do jogo responsável, ele não pode, não deve ser limitado a um tema de casa de apostas. Óbvio, né, que a gente precisa falar sobre o tema, cuidar muito, mas é importante que os públicos de empresas também conheçam, porque pode ser que em algum momento, dentro das empresas, os RHs, eles precisam de fato tratar questões de apostadores que estão lá dentro com algum comportamento compulsivo. Deixa claro que o que a Beatriz está dizendo agora, você fala de funcionários Exato. de empresas que não são segmentadas no jogo. Exatamente. Da pós, qualquer empresa. Qualquer Né? empresa. O mundo corporativo de um modo geral. Exatamente. Não é isso? É isso. Como é que as empresas, a empresa tem, independente do tamanho. Assim como ela cuida de alguém que está se relacionando com o álcool, Exato. né? Se relaciona com um funcionário que chega atrasado, Exatamente. né? Que acaba ludibriando a companhia para sair mais cedo, né? Esse mesmo tratamento. Sim, exato, não é, porque às vezes muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não quero saber desse assunto, é de apostas, eu não gosto de apostas, mas não é sobre isso. É uma questão da sociedade, né? E os empresários, eles precisam conhecer o tema e tratar os apostadores que estejam, né, na versão colaboradores dentro das empresas. Perfeito, perfeito. O Santoro passou e a Daia também a respeito de publicidade e influenciadores. Eu gostaria que vocês falassem sobre ações concretas para se evitar a divulgação de apostas, quando a gente fala de divulgadores, influenciadores em redes sociais, para incentivar uma prática de risco, especialmente entre jovens e, como é que eu posso dizer, pessoas vulneráveis, né? Quais são as ações concretas para se fazer essa proteção? Olha, do ponto de vista regulatório, né, tanto a portaria 1231 como o anexo X do CONAR, eles trazem, né, medidas a respeito, medidas efetivas em relação à publicidade, né? Mas, de novo, eu acho que o principal ponto aí é o seguinte: isso só é seguido pela plataforma legalizada. O nosso maior problema hoje com publicidade é na plataforma, vamos dizer, são aqueles influenciadores que acabam se dispondo a fazer propaganda para uma plataforma ilegal, né? O que a nossa legislação também não permite. Tá? Então, tanto que a gente vê diversas ações dos órgãos públicos de segurança contra essas pessoas que fazem uma publicidade irresponsável de plataformas ilegais. E quando a gente vem para o mercado legalizado, a gente acompanha o quanto melhorou esse tema da publicidade de antes da regulamentação para agora. E mesmo de janeiro, como a Bia mencionou, né, o nosso mercado regulado entrou em vigor agora em janeiro de 2025, mesmo de janeiro para cá, a gente nota uma diferença muito grande na publicidade, né? Então, as próprias empresas se conscientizando, né, de como tem que ser essa publicidade, principalmente pensando nos jovens e pessoas vulneráveis, né? Então, a gente acompanha o quanto isso mudou de lá para cá, porque quando a gente volta para o jogo responsável, a gente está falando mesmo, do jogo responsável não, quando a gente fala do jogo responsável são aquelas medidas para prevenir, como a Daia bem falou, né? Mas quando a gente pensa já naquele jogador problemático, ou seja, já naquela pessoa que a prevenção infelizmente não deu certo e agora ela precisa de um tratamento, isso é problema de saúde pública. Então isso envolve as casas, né, as operadoras, envolve, no momento da prevenção, o próprio jogador. Ele tem que ser consciente daquilo que ele está fazendo, por isso que o Jogue com Responsabilidade é muito protocolar, é muito subjetivo. O que é com responsabilidade para mim pode não ser para você. A gente tem graus de entendimento do que seria jogar com responsabilidade diferentes, né? E sim, a gente tem também naquela parte do GGR, uma parte do imposto
que é cobrado das bets, que deve ir para a saúde pública. Então, que a gente ainda precisa aparelhar melhor o SUS, os CAPs, o Centro de Atendimento Psicossocial, né? Então, a gente tem uma série de medidas aí que ainda podem ser feitas, mas na questão da publicidade, eu vejo um avanço muito grande do mercado ainda não regulado para agora, do início do mercado regulado para agora, mas apenas nas plataformas legalizadas. Nas ilegais continua ali terra de ninguém. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou propor a vocês fazer um exercício. Enquanto você respondia, eu pensei bastante em não fazer isso, mas eu acho que eu posso colaborar de alguma forma. Eu sou um jornalista. Eu tenho nas minhas redes sociais aí uma visualização mensal em torno de 4, 5 milhões de pessoas que passam pelas minhas redes. Eu não me coloco como influenciador. Eu nem gosto, né, dessa condição. Mas aí eu recebo uma ligação, deixa eu ver que exemplo que eu posso dar aqui. Eu recebo uma ligação da Picaretas Bet. Tá. Ilegal. Ilegal. Tá. Picaretas Não Bet. está regulamentado. Tá gostando da brincadeira? Muito bom. Liga para mim e fala, Preto, te pago X para você fazer uma publicidade, fazer um post na sua rede social sobre a Picaretas Bet. Picaretas, evidentemente, que eu já coloquei como uma empresa não regulamentada. Eu faço essa ação. O poder governamental consegue chegar facilmente até mim. Eu sou uma pessoa pública. E chega. Qual é a punição para esses influenciadores? Olha, a própria lei estabelece uma série de punições. Então, eu te diria que você fica sujeito desde uma multa até prisão. Até prisão? Até prisão. Tem gente sem... Até porque, vamos lá, Nós estamos falando para os influenciadores também agora. Claro, para essa claro. publicidade. Claro, e uma coisa acaba puxando a outra, né? No seu exemplo único, imagina que você fez só isso que você falou pra gente agora, né? A Picaretas Bet foi atrás de você, você simplesmente fez um post da Picaretas Bet. Você não vai ser preso por isso. Agora, se você tiver um envolvimento maior com a Picaretas Bet, se no âmbito de uma investigação ficar evidenciado que você, além de fazer esse post para Picaretas Bet, também se envolveu aí de alguma forma em lavagem de dinheiro, em ocultação de patrimônio, aí sim você pode acabar na cadeia. E a Picaretas Bet? A Picaretas Bet não está operando no Brasil, a Picaretas Bet está lá fora. O máximo que o governo vai conseguir fazer, ou que o poder público vai conseguir fazer, é bloquear o site da Picaretas Bet. E não vou nem dizer amanhã, no mesmo dia a Picaretas Bet já vai estar com outro site no ar, né? Como eu mencionei, a gente tem 80 marcas legalizadas, num total de, 80 operadoras legalizadas, com um total aí de cerca de 180 marcas operando legalmente no Brasil, e o governo já derrubou 18 mil sites, ou seja, 100 vezes a quantidade de sites regulamentados. Está avançando bem. Está avançando Nesse bem. sentido, né? Agora, é meio enxugar gelo, né? Outras medidas estão sendo tomadas, como, por exemplo, coibir via meio de pagamento que a pessoa consiga apostar em plataformas ilegais. Mas é um caminho longo ainda a ser percorrido. A gente volta naquele ponto do João, que ele veio aqui e falou, né, do triângulo, e que ele fala do Bacen, né, que é bloquear meios de pagamento. Essa é a forma mais efetiva de acabar com o mercado clandestino. Por quê? Estrangulando, né? Porque você tem que ter uma operação financeira para que a pessoa aposte. Então, assim, isso é extremamente relevante. E o Santoro, ele diz, né, que esse ano, e eu concordo plenamente, melhorou um pouco a publicidade, mas é porque as casas de aposta, elas têm responsabilidade pelo que o influenciador posta. Então, precisa haver e está expresso um monitoramento do que esse influenciador posta. É óbvio, eu contei, né, o caso do Daniel Fortuni, que é o influenciador que eu trabalho. É muito diferente o que a gente faz lá na empresa do que os influenciadores médio, né? Eles fazem. O que a gente tem, a gente apoia o IAA.
Então, assim, a gente tem esses atendimentos apostador, a gente como influenciador tem, e o que a gente quer é ser exemplo, né? Pensar em fazer o diferente, porque de fato, o que está previsto hoje ainda é muito pouco. Essa parte de crianças e adolescentes não apostam, a gente bate muito nessa tecla, porque é muito grave, né? O IBJR, ele trouxe, né, a campanha, depois um outro vídeo falando sobre crianças e adolescentes não apostam. E assim, eu vejo, até eu e a Dé, a gente estava conversando ontem, e eu tive uma pessoa próxima a mim que estava conversando comigo e falou que o irmão adolescente aposta com os amigos. Adolescente? Adolescente, aposta com os amigos e eles fazem, a gente chama, né, de fazer uma banquinha, né? Quando cada um dá um pouquinho e aposta. E eu falava assim, mas e a sua família? E seu pai, sua mãe, vocês não estão... Ah, não, mas é que ele é adolescente, né? Se você proibir, vai ser pior. Se fosse algo absolutamente normal. Exato! Aí eu falava assim, mas você não consegue pensar que esse montante que ele está apostando ali, se eventualmente ele ganha alguma coisa, ele vai usar esse valor num final de semana e que isso pode estar atrelado a outros vícios? Então, é uma discussão que não vai acabar agora. Outro caso que aconteceu há pouco tempo e que é muito, muito relevante, eu tive uma antiga funcionária minha que trabalha em outra operadora e que teve um caso dentro, né, da operadora que ela trabalha. Pietro, ela ficou desnorteada. Eu fiquei quase 3 horas com ela no telefone para acalmá-la. E ela era de compliance, ela não tinha nada a ver diretamente com o atendimento, ela não teve... E aí a pergunta é, o jogo responsável, os treinamentos que a gente tem que dar, né? Será que ele não tem que ir para todo mundo? A pessoa que está ali, que não está diretamente ligada, mas que é responsável por uma cadeira de jogo responsável em compliance dentro de um operador, também tem que ser treinado. Essa pessoa, além de, naquele momento, ter ficado muito nervosa, depois ela teve uma internação de 15 dias, porque ela não conseguiu lidar com a pressão de ter visto, de conhecer, na verdade, né, a história de uma pessoa que, infelizmente, foi no pior que poderia acontecer ali naquele momento, Extremo, atrelado à aposta. É. Então, assim, os treinamentos de jogo responsável, eles precisam estar em todos os setores dentro da empresa, de uma casa. Então, assim, o CEO precisa entender. É preciso ter treinamentos para influenciadores, para afiliados, para contar para eles como é que eles influenciam na compra ali na ponta. Que não dá para facilitar, não dá mais, a gente não pode mais se preocupar com isso, sabe? Eu acho que é um assunto que vai cada vez mais, né, de novo, se fortificando, a gente vai ter que falar mais sobre isso, mas tem coisas para mim que a gente já passou em janeiro e daqui para frente é só melhorar. Por quê? Porque o jogo responsável, na mídia hoje, ele é um ponto que, na minha opinião, ele é o que mais gera uma crise reputacional para o setor, por conta dos casos tristes que são divulgados ali. Então, assim, a gente precisa de um mercado mais tranquilo, de certa forma, para a gente conseguir operar, porque tem muitas portarias, muitas obrigações que a gente teve que cumprir, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa colocar um holofote no tema de jogo responsável para que a gente tenha a sustentabilidade do mercado. E mais além do treinamento, né? É fundamental que cheguem medidas de prevenção para que essa pessoa primeiro, não se hiperendivide, né? Ela não pode ficar endividada, porque ele, né, não foi algo ali momentâneo, Não. foi resultado de algo que vinha acontecendo. Consequências, Então, se a gente conseguir fazer com que essa pessoa não chegue a esse extremo,
né? Eu acho que é o grande objetivo do jogo responsável, né? Que ele não se torne um jogador problemático e que ele não venha a adotar essa medida eu fico extrema pensando de com isso, suicídio. com todo esse debate, eu fico pensando que talvez o que melhor traduza o que a gente poderia chamar de jogo responsável é a educação, Claro. né? E a gente está falando de educação de uma maneira geral. Olha, a gente acabou de receber o primeiro relatório do GT interministerial que foi criado para discutir os assuntos de saúde mental, porque a portaria de jogo responsável, que é a portaria 1231, e é muito importante a gente falar isso, ela é uma portaria que traz questões sobre o cuidado que se tem que ter com o jogador, mas ela não está exatamente no campo da saúde mental. Ela é uma portaria que sai ali para discutir questões de dados, questões tecnológicas. Então, ela faz uma discussão ali sobre a necessidade de um suporte, mas ela precisa de um complemento, né, que viesse ali, principalmente do Ministério da Saúde, com respaldo, com referencial teórico necessário para conseguir estabelecer uma política nacional para discutir o tema. Porque é evidente, a gente está falando de jogo responsável, mas a gente precisa reconhecer que existe uma corresponsabilidade. O ecossistema inteiro precisa estar ligado a isso, né? E quando a Bia fala, por exemplo, da questão das crianças e dos adolescentes, nós tivemos um caso de um paciente que chegou no IAA e que o pai fez a conta para ele. O pai fez o reconhecimento facial no QIC para uma adolescente, numa conta de uma operadora que era uma operadora regulamentada. Porque, obviamente, para ele conseguir, para ele precisar fazer o reconhecimento facial, tem que ser uma operadora que é regulamentada. Então, a gente teve um caso de um adolescente de 16 anos que veio para o atendimento porque a família, né, liberou esse acesso. Então, o que a gente está falando com isso é o quê? Falta conhecimento para a família. Falta política nacional, em âmbito nacional, que alcance as pessoas sobre a educação com o jogo. Por que você, pai, deve proteger o seu filho em relação a isso? Por que a escola tem que discutir isso? Por que o CAPS tem que estar preparado para receber esses atendimentos? Né? Assim, a gente está falando hoje do papel das operadoras e da importância das operadoras atuarem no campo da educação, porque é de extremo interesse da operadora que o setor se consolide, que a indústria, de fato, continue se profissionalizando, etc. Então, sendo assim, eu tenho que tirar a minha parcela de responsabilidade no que me compete na educação de um mercado. O que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, numa discussão, eu não sou operadora do sistema, né? Vocês estão ali representando o jurídico, enfim, mas nós já tivemos outras pessoas aqui que trazem experiências, o que o setor está fazendo, etc. Quais outros espaços de debate chegam ao público, por exemplo, para que o público conheça e entenda o que é o setor de apostas e consiga, de fato, olhar para isso e entender que existe algum trabalho sério acontecendo. É muito raro isso acontecer. Então, hoje, a gente vive uma realidade com a publicidade, com a maneira como esse assunto é tratado, principalmente trazendo, né, o que são os exemplos mais negativos que a gente poderia ter, mas a gente vive também uma coisa que é um certo atraso em como esse assunto é tratado numa discussão em âmbito nacional. Vocês imaginem que a gente já está com a regulamentação aí e o relatório saiu agora, né, essa semana. Então, é um trabalho importante, foi feito com base nos estudos que hoje a gente tem no Brasil, que são principalmente capitaneados pela USP, né, que é o principal ambulatório de psiquiatria hoje no atendimento desse tipo de caso, de assunto, da ludopatia. Mas hoje eu sou questionada por pessoas muito próximas, assim, mas Daia, ludopatia, isso existe? Você vê assim, a gente está falando de uma questão que está super, né, em alta, está todo mundo comentando sobre as apostas e etc. Mas os efeitos concretos, as possibilidades de alguém ser um jogador patológico, de ser um jogador problemático, né, são 2 níveis ali clinicamente que a gente avalia, não é de conhecimento das pessoas. E aí também não é de conhecimento dos pais, que não entendem que expor uma criança de 16 anos, que não tem ainda controle inibitório, que não tem ainda a capacidade de lidar com a própria impulsividade, por exemplo, né? Que ela não pode ter acesso a um tipo de atividade que pode colocá-la numa condição de altíssimo risco, né? Se para um adulto, já com capacidade de conseguir medir, avaliar riscos, já é delicado, você imagina para uma criança que ainda não tem o desenvolvimento cognitivo completo para conseguir acessar esse tipo de ferramenta que vai trazer tantos inputs ali para ela, né? Que vai superestimular, que a gente fala sempre isso, né? O superestímulo que o jogo traz. Então, eu acho que quando eu penso principalmente nesse tema do jogo, eu fico pensando em ações concretas principalmente, é assim, ó, da parte aqui do operador, o que hoje o setor poderia estar fazendo? Eu assisti a um programa que eu lembro que uma das participantes trouxe assim, a gente é um setor muito unido, né? Uhum. E eu fico pensando sempre numa coisa que, assim,
Quais são as principais mídias hoje que se tem para falarem sobre jogo, explicar o que é? As pessoas sequer sabem o que é a aposta de cota fixa, ninguém sabe muito bem o que é isso. Você fala em jogo responsável, ninguém entende muito bem o conceito, né? Você não tem hoje grandes mídias falando sobre esse assunto, trazendo notícias, informações do setor, profissionalização. A gente tem até uma que eu sigo bastante, que é o BNL Data, que traz muitas informações diárias, né? O Maguinho faz um trabalho incrível, assim, de notificar diariamente, assim, e eu consigo ter muito acesso ao que está acontecendo a partir dos posts ali, mas ainda é uma figura dentro de um, né, assim, de um grupo muito grande que está trazendo um pouco mais de informação, assim, especificamente sobre o setor. Mas ainda um certo atraso mesmo, eu digo, no âmbito nacional, de uma política nacional que diga para as operadoras assim, ó, no campo da saúde mental a gente vai precisar dessa colaboração aqui de vocês. Não está claro, a operadora não sabe. Há algumas operadoras que conversam com o IA e falam assim, mas eu realmente preciso promover alguma coisa no tratamento dos jogadores, assim, esse é o meu papel, isso não seria papel do Estado. Então, assim, a gente ainda tem uma discussão, um certo debate de ninguém sabe muito bem o que é a responsabilidade de quem ali. E eu acho que o motivo disso é a gente hoje ainda não ter, né, não tinha, pelo menos o relatório acabou de sair, qual é o papel, como é que isso vai ser dividido, qual vai ser a contribuição que vai poder se dar e como é que esses setores vão precisar trabalhar de maneira articulada, como é que o governo vai precisar ser comunicado de determinados assuntos específicos para que as ações elas possam pontualmente acontecer. Enfim, eu acho que o trabalho maior é a educação, gente, educação do grande público, educação do mercado em relação à psicologia do jogo. Eu, como operador hoje, eu preciso saber a psicologia do jogo, entender o que acontece ali no meu produto, para eu conseguir entender que não é simplesmente uma questão meramente individual ali de escolha. Eu escolhi me viciar num jogo, por exemplo. Existe uma série de coisas que são feitas ali, promovidas, e que podem acabar se desdobrando ali numa situação de vício. Então, tem um conhecimento que tem que chegar no geral mesmo, sabe? Que tem que circular, assim, para além desse conhecimento do jogador, saber o que é a bet.br e o que é uma bet clandestina, sabe? Eu acho que isso é muito importante da gente dizer, dessa maturidade que, de uma forma geral, a gente precisa trazer, de poder ter um debate nessa qualidade, discutindo aqui, né, diretamente com pessoas que podem entender e transformar essa realidade de fato, assim, né, que no campo da reflexão a gente não consegue, né, aqui do nosso lado o que a gente consegue fazer é trabalhar a prevenção se houver espaço para trabalhar isso. Se não houver espaço para prevenção, a gente fica completamente ali trabalhando só nos casos que chegam já no pior dos cenários, que é isso que você falou, até o cara chegar num nível extremo como esse, eu tenho caminho, tem percurso que aconteceu ali, né? E o que faltou? Faltou prevenção, faltou cuidado, faltou consciência, enfim. E quando você fala dessa articulação entre todos os atores, né, é a necessidade mesmo de uma política pública. Política pública. Né? Como a Daya mencionou, tem gente que não sabe que ludopatia existe e tal. O transtorno do jogo é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Exatamente. Então é algo que extrapola até as fronteiras do nosso país e vai para âmbito mundial. Já existe uma doença reconhecida pela OMS, que em português a gente chama de transtorno do jogo. Exato. Eu acho que é a própria doença do jogo, na verdade. A tradução literal de ludopatia é a doença do jogo. É o sofrimento provocado pelo jogo. E eu acho que tem Jogo compulsivo, claro. dois pontos, né? Um ponto aí, quando você fala da união, né, da articulação do setor, eu também sinto falta de mídias que falem com o consumidor final. Por isso que eu gosto muito da campanha do IBJR, que eles fizeram a vinculação no Jornal Nacional, no Fantástico. Eu acho que a gente precisa falar em meios também, né, em sites que chegam, sei lá, no consumidor, que ele vai conseguir ler de forma fácil. E eu também acho que falta do operador uma análise de riscos, né? Agora, como profissional de compliance, por exemplo, chegou um caso que infelizmente teve... O que o operador faz com isso? Eu tô muito com esse negócio da exclusão na cabeça que a gente conversou. Será que ele pega o fato e vai vendo para trás, olhando os atendimentos, olhando tudo e falando... Porque eu sempre acredito na melhoria contínua, né? Do PDCA, né? Que a gente fala da melhoria contínua quando a gente aplica, né? O programa de compliance, né? Quando a gente faz um programa de compliance. Será que alguém olha esse caso e vai ver tudo o que foi feito até chegar ali e pensa, bom, neste ponto aqui... Talvez o atendimento poderia ter sido para fazer uma versão 2 da política, para melhorar os treinamentos, para contratar o IA,
Enfim, eu acho que isso ainda não existe, essa maturidade, até pelo pouco tempo, né, do mercado que ele está regulado, mas eu acho que isso é um convite para também nesses casos, tanto quanto de exclusão, né, de se olhar o porquê foi excluído, o que não foi feito, o que deixou de ser feito, mas também nos casos que são mais tristes mesmo, né, de um caso que tem uma família envolvida, eu acho muito importante quando a gente fala que não é só o apostador, né, a família, o entorno dele, né, também precisa, né, ser tratado em casos assim. Então, assim, eu acho que falta um programa de compliance também, um jogo responsável mais focado em melhoria, sabe? Mas também acho que tem um lado que o mercado está iniciando e que precisa mesmo de uma maturidade do setor para pensar em coisas para o futuro. Você sabe que a cada programa que a gente apresenta aqui, eu fico mais satisfeito com o conteúdo e as informações que a gente acaba passando, né? E trazer a Daia, em especial aqui hoje, com o Santoro e a Bia, que já está aqui no segundo de uma série de programas que ela vai participar, a Daia, ela acrescenta aqui quando você, principalmente, traz exemplos do que você tem acompanhado no seu dia a dia do trabalho. Porque esses exemplos, lidando com a ludopatia e tendo esse contato direto com as operadoras e com o jogador, é quando você passa, na minha opinião, a melhor mensagem para uma família. Exatamente. A família que está acompanhando o nosso programa, né? Que lida, de repente, com um pai que vai ali e faz um cadastro para um filho adolescente participar de um jogo. Então, esse exemplo é fundamental, Daia. É muito importante. Essa mensagem que você passa é de extrema relevância dentro do programa. Como um profissional técnico, né? Eu gosto muito desse olhar que ela traz, como um profissional da psicologia, né? Não é o compliance falando das portarias, é um profissional técnico que fala sobre o tema. Eu já vou aproveitar e fazer um gancho de pergunta. Eu gosto muito quando ela conta dos treinamentos para operação, né? Conta um pouquinho de como que vocês trabalham nesse sentido. A gente tem uma ideia de que só dá para trabalhar com o jogador se a gente tiver essa pessoa num espaço que seja seguro, mas entendendo que o IA não é um espaço que, em geral, as pessoas vão procurar diariamente, assim. Esse jogador, quando ele procura o apoio, ele vai na operadora. Ele vai buscar o apoio daquelas pessoas com quem ele fala ali diariamente quando ele está jogando. E essa equipe, ela precisa lidar muitas vezes com um jogador que, entre outras coisas, tem comorbidades. Então, o que é isso? A pessoa pode ter algum tipo de vício em outras drogas, ela pode ter problemas com o álcool, ela pode ter problemas, por exemplo, com o cigarro, ela pode ter uma questão com depressão, com ansiedade, enfim. Quando tudo isso se soma, ainda a ansiedade do jogo e a dificuldade de conseguir lidar com as perdas, porque isso é uma grande questão, né? O momento em que ele se dá conta, que ele começa a se deparar de que ele está perdendo o controle, de que aquilo já está provocando algum tipo de prejuízo em algumas áreas, mas que ele tem muita dificuldade de conseguir pausar, né? E aí, quando esse jogador ele chega para as equipes, em geral, essas equipes estão completamente despreparadas. A gente faz os treinamentos e é muito curioso porque as pessoas dizem assim, Daia, eu gostaria de fazer um treinamento com a equipe, mas assim, a gente tem um ou outro caso só que o jogador chegou e disse que estava muito desesperado e que podia... Falei, um outro caso? Tá bem, aí a gente vai fazer o treinamento da equipe e aí a gente traz uma série de informações que são do ponto de vista de análises da linguagem emocional que é utilizada pelo jogador, de frases pontuais que o jogador perceba. Se eu como operador, eu quero um jogador recreativo, se esse jogador ele está me contando no atendimento que ele já perdeu tudo e que ele está jogando escondido da família, dificilmente ele é um jogador recreativo, né? Ele é alguém que certamente já está com algum tipo de prejuízo em alguma área específica da vida dele. Passou para outro nível. Já passou para outro nível. Só que a equipe ela não identifica isso como um ponto de atenção. Isso não representa para a equipe um risco. Então a equipe entende o quê?
Não, ele só é ludopata se ele só é ludopata ou só é um jogador, né, problemático, se ele me disser que ele tá querendo tirar a própria vida, que ele tá desesperado, que ele tá... Então, aí é que a gente vai começar a identificar, a partir da sensibilização das equipes, como é que você identifica os casos de risco, como é que você consegue agir preventivamente para não aguardar que esse usuário ele desenvolva um quadro patológico em pouco tempo, né? Claro. Então, esse treinamento das equipes, ele passa por emergências psicológicas que às vezes acontecem. A gente tem casos, por exemplo, eu tive recentemente um caso de uma supervisora que entrou em contato comigo às 8 horas da noite, era um caso extremo, a pessoa estava em linha e a equipe não sabia o que fazer. Ele já tinha passado por pelo menos 4 pessoas ou 3 pessoas, não sei, e a equipe não sabia como lidar com o assunto. E aí eu faço um atendimento em assistência, porque eu também não posso, ali dentro daquele trabalho, atender aquela pessoa que não me conhece, não está falando comigo. A gente tem que ter todo um cuidado de como é que aquele manejo precisa acontecer. E aí a gente faz um contorno, porque, enfim, é isso. Então, assim, existem casos que são muito mais brandos, mas existem casos que envolvem, de fato, um preparo da equipe, e esse preparo não vai ser uma coisa, ó, tem um checklist apenas que você tem que cumprir aqui, ver o que ele está fazendo, o que ele está te falando. Tem todo um protocolo mesmo, uma triagem que você precisa fazer para identificar se aquele jogador está em risco ou não. E eu sempre falo que é um treinamento para a vida, né? Hoje, por exemplo, se você, sei lá, tá andando na rua, alguém engasga, por exemplo. Se você não souber o que fazer, Tratamento. né? Se você não souber como lidar com aquela pessoa ali fisicamente, você pode não conseguir, não ser, aquela pessoa pode não ter tempo de vida, né? Assim, então, a questão dos primeiros socorros que a gente sempre fala, não são primeiros socorros apenas no campo do que você pode fazer fisicamente por alguém. Se você estiver passando na rua e alguém tiver, né? Eu atravesso a Ponte Rio-Niterói diariamente, né? Ponte Rio-Niterói já foi marcada por grandes histórias, infelizmente muito tristes, né? Se você está passando ali e você vê uma cena como aquela, como é que você faz? O que você age? Como é que você lida com aquilo? O que você tem a dizer, por exemplo? Então, eu digo sempre que você poder ter ferramentas para auxiliar para uma operadora e para você na vida é fundamental, né? Então, são treinamentos que envolvem uma capacidade mesmo de você conseguir lidar com emergências específicas psicológicas que vão acontecer e saber o que dizer, saber o que não dizer, saber como lidar com aquela situação, porque não quer dizer que você vai salvar. Mas pode ser que uma palavra sua faça uma diferença gigante. Então, é um pouco aí que a gente faz. Então, é um desenvolvimento que vai desde o treinamento de equipes que trabalham na linha de frente com situações pontuais mais extremas, até as equipes que fazem atendimentos mais brandos mesmo, né? E que precisam lidar com o dia a dia da operação, de identificar casos que são risco e casos que podem se desdobrar ali, que podem avançar para uma situação mais crítica, por exemplo, né? E podem evitar. E da parte do operador, vale a pena pensar assim, o pessoal do atendimento muitas vezes é primeiro emprego, né? Exato. Então, o operador ele tem que se debruçar e conhecer o perfil dessas pessoas que estão na equipe de atendimento, então a importância do gerente de atendimento, né, do head de atendimento, para que essas pessoas sejam as pessoas que estão ali na linha de frente para ter a capacidade de, na hora que surge uma situação assim, já conseguir aplicar os treinamentos que o IAA faz, por exemplo. Você quer um exemplo? A gente fez um treinamento para uma operadora, nos convidaram a entrar em contato, olha, a gente precisa de um treinamento, precisa fazer um programa aqui de jogo responsável, vamos fazer um evento grande, vai envolver a empresa inteira, enfim. E aí estamos no meio do treinamento e aí uma menina do atendimento diz assim, olha, eu queria saber o que eu faço e tal, porque... E ela conta a história, né? Aparentemente a moça, ela entrou em contato, ela já estava bloqueada por jogo responsável, e aí eles me explicaram que quando a pessoa está bloqueada por jogo responsável é quando ela manifesta algum tipo de problema mais crítico. Então, para ela estar bloqueada ali, ela teve que ter dito alguma coisa do tipo, olha, eu tô pensando em fazer alguma coisa, perdi o sentido, eu tô muito desesperada. Eles bloquearam. E aí eles bloquearam, ela foi bloqueada. E aí ela entra em contato ela tá usando a conta da mãe, ela fez a validação da mãe numa outra conta, ela criou uma conta para a mãe, fez a validação da mãe, e aí ela entra em contato e a operação recebe aquele atendimento e continua fazendo o atendimento dela. E aí ela contou a história, e aí a gente fica um pouco sem saber como fazer, porque se a mãe autorizou que ela fizesse o cadastro, então em tese ela está autorizada a usar a plataforma em nome da mãe. Olha Meu Deus. Olha isso, né? E aí, assim, toda a equipe acabou ficando sabendo sobre esse assunto no treinamento.
a equipe não sabe, a própria supervisão não havia sido comunicada pela colaboradora que aquele caso havia acontecido. Então, olha quantas questões você tem. Primeiro que, numa situação em que você tem, né, a pessoa criando uma conta em paralelo para jogar estando bloqueada, é um sinal óbvio de que tem uma dimensão compulsiva ali, né? E aí, olha como a coisa escala, porque não saber que não podia jogar em conta de terceiro. Então, assim, isso não é um caso que chega para o compliance da empresa. Entende? Isso é uma coisa que bate diretamente no primeiro atendimento. Se eu não tenho uma equipe treinada para entender que não pode fazer isso e entender que esses sinais específicos, né, dessa jogadora em particular já indicavam para um problema que pode ser um problema muito grave de jogo problemático, eu tenho uma equipe que vai agir completamente assim despreparada, que vai colocar tanto o jogador quanto a própria, né, empresa em altíssimo risco. Então eu acho que para mim esses exemplos eles são sempre muito importantes porque nos ajudam muito a elucidar que esse é um problema principalmente de educação. Por isso que eu falo tanto e bato tanto que é um problema de educação, é uma questão de educação também do mercado. O treinamento é uma exigência, né, das portarias hoje, mas o treinamento ele é principalmente para que seja possível que esse atendimento, de fato, ele seja humanizado o suficiente para dar conta da complexidade desse tema. A gente não está lidando com uma coisa que é tão simples assim, né, de solucionar. No próprio atendimento eu falo muito isso, gente, não é um atendimento rápido, é um atendimento em psicoterapia. Então eu preciso oferecer para esse usuário condições de que ele venha para o programa e ele consiga entrar numa jornada, né, ali de trabalho, que para ele seja possível de adesão, mas que ao mesmo tempo ele consiga entender ali como é que ele faz. E eu só consigo fazer isso se ele, quando entrar em contato com a equipe, ele não conseguir, por exemplo, manipular a equipe para voltar a jogar. Se ele for o caso dele estar bloqueado, por exemplo, né, em alguma operadora, que a equipe consiga ter métodos ali, fluxos definidos, para entender que ele vai ter que ter limites postos, senão ele vai voltar e ele vai recair, né? Então é um trabalho bem de formiguinha mesmo, mas que eu acho que tem surtido, assim, a gente tem visto grandes exemplos, assim, histórias muito, muito importantes, assim, que vem acontecendo e que eu acho que trazem, assim, um pouco dessa maturidade que a Bia fala, que o mercado já vem, né, tentando desenvolver e acho que principalmente nesse aspecto mesmo de tentar que a informação chegue um pouco mais, assim, acessível para as pessoas também, sabe? Por isso que eu fiz questão que você trouxesse mais exemplos e a Bia me ajudou nisso também. Santoro, a gente precisa fazer muitos outros programas com você e com a Daia. Muitos outros. Eu vou amar também. Contar uma história rápida aqui que eu lembrei quando a Daia falou desse ponto aí da experiência dela. Eu dou muita palestra para esportistas, para categorias de base, para profissionais, tanto do masculino como do feminino, para o futebol, já falei para o basquete, para a seleção brasileira masculina, feminina, sempre sobre integridade esportiva e manipulação de resultado. E por que eu lembrei desse exemplo da Daia, que a pessoa não sabia que um terceiro não podia jogar com a conta? Enfim, a legislação, ela proíbe o atleta de apostar, né? O atleta, os seus parentes mais diretos, tal. E no esporte, além da legislação impedir, o contrato de trabalho que ele assina com o clube o impede de apostar, o regulamento das competições o impede de apostar, códigos de ética de FIFA, Comebol, CBF o impede de apostar. E numa das palestras para uma equipe profissional, no final um atleta veio falar comigo e falou: olha, doutor, eu entendi perfeitamente o que o senhor falou, a lei me proíbe de apostar, meu contrato me proíbe de apostar, os regulamentos me proíbem de apostar, mas ninguém nunca tinha me falado que eu não podia apostar. Nossa. Essa informação nunca tinha chegado a ele. E dá pra gente entender, porque o atleta ele não vai ler o contrato dele, quem lê é o empresário. O atleta não sabe o que está escrito na lei, ele dificilmente vai ler um regulamento de uma competição, então falta a educação, né? Exato. Falta que essa informação chegue a ele. Por isso que eu mencionei aqui em mais de uma edição do Debate Bet, junto com a Suprema Bet, que a gente tem que ser o mais transparente e claro possível. Né? Às vezes você acha que a regra do jogo, como dizia o meu amigo Arnaldo, ela é clara, mas sempre precisa de uma tradução, sempre precisa de um pouco mais de informação. Só rapidamente, eu tive aqui como exemplo um comentarista, ex-jogador, que uma vez uma transmissão, eu transmitindo, narrando o jogo, e aqui o árbitro, ali o assistente número 1, assistente número 2, determinado momento no intervalo do jogo, ele falou assim para mim: assistente número 1 e número 2? Eu falei,
Ele falou, qual é a diferença? Ex-jogador profissional. E qual é o número 1 e qual é o número 2? Você entendeu? Então, são informações que a gente não vai se cansar em várias edições do Debate Bet aqui de levar informação para o pessoal. E já vendo muitas ações aí no mercado, entre elas a gente vai fazer um simpósio na OAB, né, pela comissão, que vai ser um momento muito importante para trazer vários players do setor. Então, vai ter um painel sobre publicidade responsável, um painel falando sobre a regulamentação. Então, a gente vai trazer a SPA para falar, o CONAR para falar, a DAIA também. A gente vai ter um painel que vai ter o IBJR com a NJL para falar sobre os desafios do mercado. Então, assim, é um mês, acho que vai ser muito relevante colocar, né, na agenda do mês para que se fale sobre o tema, mas tanto quanto o Outubro Rosa, né? A gente fala do Outubro Rosa, mas não é só em outubro que as mulheres vão pensar na prevenção do câncer de mama, né? Então, assim, vai ser um marco, um momento. Mês de ações, né? Um mês de ações, mas que as bets, elas têm que todo dia acordar pensando na importância do tema, né? Dia 27 de outubro vai ser o simpósio, né, Bia? Dia 27 de outubro, das 9 até as 5 da tarde. Na então, sede da OAB. Na sede da OAB. Vai ser bem bacana. A gente preparou um evento com muitos players, né? Com relevância no mercado, e a gente aproveita a oportunidade para agradecer todo mundo que vai estar presente, porque vai ser bem bacana. E o ano passado, a comissão, o Santoro já era o presidente, eu sou também da comissão de compliance, né? Então, naquele momento, eu não era vice-presidente da campanha, e quando eu fui no simpósio, eu fiquei impressionada, porque tinha 3 meses, mais ou menos, a comissão, e eles lotaram o auditório. Então, assim, é um tema bom, porque é um tema, e eu queria muito convidar as pessoas de compliance, de jurídico, psicólogos, para virem para o tema, para trabalhar em iGame. A gente precisa de pessoas competentes no setor, né? A gente precisa cada vez mais. Então, assim, é um momento de educação, que a gente vai ter um dia ali para falar muito sobre o mercado. Legal. Luiz Santoro, eu quero que você saia satisfeito do programa aqui. Então, no encerramento, tem alguma coisa que não foi abordada que você faria questão de passar como mensagem agora? Olha, Prieto, acho que foi um debate muito bacana, onde a gente pôde trazer aí para o seu telespectador, para a sua telespectadora, muito de informação, né, a respeito dessa questão do jogo responsável e de tudo que gravita em torno, né, que a gente deu uma ampliada aqui no debate. Acho que foi muito bacana, estou perfeita, completamente satisfeito. Que bom. E te parabenizo Obrigado pela iniciativa, todos os seus apoiadores, porque é fundamental a gente levar informação de qualidade à sociedade. O espaço é todo nosso. Vocês estão convidados para todas as edições aqui. Luiz Santoro é presidente da Comissão do Jogo Responsável da OAB. A Beatriz Gimenez está se tornando membro do Debate Bet, vice-presidente da Comissão de Apostas e Jogo Responsável da OAB, e a Daia Pimentel é do IAA, Instituto de Apoio ao Apostador. É claro que eu quero que você saia feliz daqui também, né? E se tiver alguma última mensagem, alguma coisa que você gostaria de ter abordado aqui, o espaço é todo seu, Daia, por favor. Não, eu acho que a gente atingiu, assim, uma conversa que eu acho que é bem interessante. Hoje, evidentemente, assim, a gente pode discutir hoje, trazer, né, talvez um outro tema, e até a convite, talvez, se for interessante, uma discussão mais especificamente sobre a ludopatia, para que as pessoas entendam um pouco melhor, ótimo, né, o que é isso. Eu acho que isso é uma coisa que é uma discussão, é um debate que é importante para as bets entenderem também, né, para as operadoras entenderem também como é que a gente está tratando esse tema, sobretudo no campo de saúde mental, considerando que agora a gente está com o relatório final, né, do grupo interministerial. E eu acho que esse é um debate que vai precisar cada vez mais ser de conhecimento do público, mas também do setor de apostas. Então, eu entendo que isso é uma discussão importante a se fazer, mas eu acho que a gente cumpriu bastante aqui, né, esse trabalho de trazer um pouco mais de reflexão mesmo, assim, entendendo que esse é o papel agora, né? A gente entender como é que é possível entender o que dá para fazer aqui, o que é possível fazer agora, e principalmente, assim, entender que o mercado regulado
sendo ele, né, ali do início de janeiro para cá, ele traz para a gente exatamente esse desafio de como é que a gente trabalha daqui para frente, mas como é que a gente não deixa de lado, né, não fecha a porta para o que aconteceu nos últimos anos. Eu acho que esse vai ser um trabalho, esse vai ser o grande desafio que a gente vai ter, né, agora, que é entender esse resultado que a gente teve do que foi, né, a atividade nos últimos anos, nesse vácuo aí regulatório, né, de portarias, de política pública em âmbito nacional para educar a população. Isso trouxe um efeito, isso produziu efeitos, e são efeitos que a gente não pode fugir deles. Eu tenho discutido muito isso nas reuniões, assim, principalmente com os operadores, que é, ok, a gente não tem como não olhar para isso, mas tudo bem, a gente também tem que marcar um momento em que a gente agora começa a olhar para frente e entende, né, o que agora é possível fazer também. Então, eu acho que essa é a grande reflexão, assim, é um convite à maturidade mesmo, como é que a gente discute esse tema e entende que não dá para falar em algo que seja uma mudança na percepção social, né? Uma mudança na maneira como as pessoas percebem o jogo, percebem a indústria, sem pensar em responsabilidade social. Não tem como, assim, é indissociável essa discussão. Então, eu acho que essa era a mensagem hoje, talvez a gente conseguiu aí com muito cuidado, assim, né, passar isso para as pessoas. Obrigada pela oportunidade. Imagina, eu aceito a sua proposta desde que você participe dessa outra edição do programa. Claro, Fechou? com certeza, estou dentro. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia até aqui no nosso Debate Bet, ao lado da Suprema Bet. Deixe aqui a sua mensagem. Importante, compartilhe com os seus amigos, com as famílias, sobretudo sobre os assuntos relevantes que você acaba de assistir aqui nesta edição do Debate Bet, com a Daia, com o Luiz Santoro e com a Beatriz. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal.